Entrar num assunto que, oh meu Deus, mas é difícil, hein, amiga? É complicado. Bem-vinda. Você tá bem? Como é que você tá? Tô bem, e você? Eu tô, graças a Deus, na paz. E hoje nós vamos falar, ó, revisão de aposentadoria. Tatiana Racosta, Marketing. Olha que nome difícil, toda vez eu erro, não erro? Pouquinho. Marketing, como que pronuncia? Ragosta Martin. Martin. É descendente de quê, amiga? É italiano, Ragosta, e o Martin russo. Russo? Ah, Martin. É. Maravilhosa. Vamos falar as novidades aí. Tem alguma novidade? A revisão de aposentadoria. Primeiro vamos falar como que é para conseguir a aposentadoria. Tem muita gente mandando, viu? Perguntas, querendo aposentar. Acho que vou conseguir. Eu estava na rádio agora, eu tenho um programa na rádio. Certo. E o que teve de ligação lá hoje pedindo de aposentadoria, será que eu vou conseguir aposentar? Aí a gente precisa analisar a situação, porque depende muito do caso a caso, né? Verificar as condições de cada pessoa, porque às vezes, o meu vizinho, ele contribuiu 10 anos, conseguiu se aposentar, mas meu vizinho está com 88 anos. Então, a lei que ele se aposentou era uma, tá? Agora a lei é outra, então depende muito do caso a caso, mas a gente pode analisar e você pode até eventualmente trazer as perguntas, eu respondo sem problemas. E a Vai liberar então, gente. Tem alguma pergunta agora? Manda agora pra gente, 964450532. Manda no WhatsApp agora sobre na área previdenciária. Já falando de aposentadoria, tá? Da revisão, mas também pode pedir alguma dica dentro da aposentadoria aí, ou de como conseguir para se aposentar, né? Exato, que é difícil, né? É difícil, não é? Muito difícil. Eu vou falar que é difícil, sabe? Porque modernizou demais, agora tudo está na informática, tudo está na internet. E, né, e tem pessoas, né, principalmente na terceira idade, né, a pessoa mais idosa, que não tem tanta facilidade com as redes sociais. Exatamente. E aí ficou mais difícil. Muito mais difícil. E também a questão da revisão, porque a pessoa acha, às vezes ela vai lá, o INSS fala, não, venha sozinho, você não precisa de ninguém para se aposentar. Vem aqui, a gente aposenta. Só que não é bem assim, porque se tem alguma coisa no INSS que falta, algum tipo de informação, essa pessoa vai sair prejudicada. Às vezes ela até se aposenta, mas ela acaba perdendo. Então, por isso, é importante você ter o auxílio de alguém, de um advogado, porque eu pego, normalmente chega no escritório pessoas que se aposentaram, foram lá, fizeram a aposentadoria e eu encontro erros, mas muitos erros. Se tiver um pontinho de erro, volta tudo do zero, não é? Depende, faltou um documento, pode voltar do zero, ou eles podem... A pessoa perde tempo, porque não vai conseguir realizar. Sim, volta do zero, porque toma uma negativa, começa tudo de novo. Aí ela perde aquele tempo, porque faltou, né? Então, assim, precisa tomar muito cuidado com a documentação. A documentação é extremamente importante. Às vezes a pessoa quer comprovar, vamos supor que serviu o exército, conta como tempo de contribuição. E a pessoa conta, quem serve exército, marinha, aeronáutica, conta como tempo de contribuição. Mas para isso, eu preciso de uma certidão e levar essa certidão no INSS. A pessoa informa, mas não leva a certidão correta. E o que acontece? Ela toma uma negativa, porque ela não levou a certidão, ela não comprovou e ela estava contando com aquele período. Ou a gente tem também servidor público que trabalha no serviço público, pede exoneração, vai para a área particular, tudo mais, e aí o que acontece? Ele não pediu a certidão de tempo de contribuição para trazer para o INSS. Ele acha que o INSS conta automaticamente aquele período. Só uma pergunta, Tati. Você consegue pagar, porque eu sei que em alguns casos não mais, mas você consegue pagar alguma coisa retroativa ou não? Depende do caso. Se a pessoa trabalhou, então a pessoa exerceu uma atividade remunerada, mas ela não pagou o INSS, sim, ela pode recolher. Dos últimos 5 anos você recolhe no próprio site, é tranquilo. Mais tempo, aí eu já aconselho entrar com um processo, pedir autorização, porque recolher é fácil, você pode recolher, mas o INSS pode não contabilizar aquele período. Ele pega o dinheiro e não contabiliza o período, tem esse risco. Então, quando você entra com um processo e você pede autorização e ele calcula a guia, aí é mais difícil aí de acontecer esse tipo de coisa, mas a dica fundamental para esse tipo de situação, você não pode recolher, vamos supor, há 10 anos
eu quero recolher, mas eu não trabalhei, não pode. Eu tenho que recolher se eu trabalhava. Trabalhei 10 anos e não recolhi. Aí sim, se você tiver comprovação, se você declarou no imposto de renda o rendimento, se você tiver como provar que você trabalhou, ok. Agora, não tenho como comprovar, não recolhi imposto de renda, é melhor não mexer. Mas aí você pode pagar então, se você tiver como provar. Sim. Certo, tem perguntas chegando para você, tá? Tá bom. Eu gostaria de saber se posso me aposentar, pois não contribuí nem 10 anos por motivo de cuidar de filhos, né? Não fui legal. Tá bom, vamos falar o que você colocou, né, amiga? É o seguinte, dependendo da sua idade, normalmente são 15 anos de tempo de contribuição. Vale a pena você recolher 5 anos, porque a idade ela não colocou, mas vale muito a pena. A pessoa que recolhe numa alíquota, vamos supor, uma dona de casa, em 9 meses ela recupera, que a alíquota é de 5%, em 9 meses que ela recebe, ela recupera tudo que ela pagou em 15 anos. É vantagem ou não é? É. Uma pessoa que paga em 36 meses, ela tem de volta o que ela pagou. 3 anos, então, ou seja, você vai receber aquilo a vida inteira, porque você paga um percentual sobre o salário mínimo, tá? Ou você pode pagar mais, mas as pessoas, normalmente de renda um pouco mais baixa, elas pagam em cima do salário mínimo. Então, elas recuperam muito rápido, fora que se você ficar doente, se te acontecer alguma coisa, seus filhos estão amparados, eles recebem pensão por morte. Pode receber? Em que casos também, né? Pensão por morte, quando a mãe ou o pai trabalha, contribui para o INSS e morre. Então, os filhos, eles podem, o cônjuge podem requerer até filho maior de 21 anos se for deficiente, também pode. Só que o pai precisa estar recolhendo ou poderia estar aposentado e não solicitou aposentadoria, também pode. Só uma pergunta, Tati, dentro disso aí também. Por exemplo, a mãe está pagando, né, ou o pai está pagando todo mês lá, mas vem a óbito e não tinha aposentado. E aí? Pode, porque ele está pagando o INSS. Não, ele está pagando o INSS. Então, quando ele morre, embora ele ainda não fosse aposentado, a família não pode ficar desassistida. Então, ele recebe a pensão por morte. Só a pensão por morte? A pensão por morte, que é um percentual da aposentadoria, a pensão por morte. Mas não conseguiria, por exemplo, está faltando, não sei, só curiosidade assim. Não, claro. Está faltando 1 ano para aposentar. A pessoa vem a óbito, o filho, por exemplo, não pode pagar esse um ano e não pode aposentar. É assim, receber essa aposentadoria. Ele vai receber a pensão por morte, que é o lugar que fica no lugar da aposentadoria. Então, é a pensão por morte, e aí como mudou a lei em 2019, a gente teve a reforma, então é um percentual. Então, normalmente... Já é pouco, né? É 50%, mas 10% por dependente. E se tiver algum filho ou mulher, alguém que tenha deficiência, aí é 100%. O que é a deficiência para a lei? Física, mental, aí ele tem direito. Então, um filho que tem um problema, que nasceu com um autismo de grau muito elevado, ele tem direito. Tudo mais elevado, né? Porque é difícil a gente até provar, né? Sim, porque se é uma coisa mais leve, que a pessoa pode trabalhar, aí já fica mais difícil. Vamos para... Ui, perdão, pode continuar. Não, pode falar. Não, tem pergunta aqui, tem também, quero saber depois da revisão do aumento, mas tem aqui, ó. Boa tarde, Elisete Brito do Carmo, 20/7/68. Consigo sair da situação em que me encontro? Boa tarde, tenho 56 anos. Eu vou colocar minha evidência em prática para você. Deixa eu ver. Consigo sair da situação que me encontro? Consegue. Pensamento positivo e muita oração. Vai conseguir. Exato. Boa tarde, tenho 56 anos, 20 anos de recolhimento por ter trabalhado. Estou fora do mercado há 19 anos, mas recolho como autônoma há 4 anos. Quando eu poderei me aposentar? Bom, aí a gente precisa fazer um cálculo, porque de cabeça realmente eu não tenho. Hoje, se ela parar de contribuir, ela já tem 24 anos, ela poderia se aposentar por idade aos 62. Isso se não mudar a lei, que a gente já sabe que em 2027 vai mudar de novo. De novo? Independente de quem seja o próximo presidente, vai mudar. Vem sempre para a área previdenciária, né? É. Impressionante, né? Sim. Os nossos aposentados passam a vida inteira trabalhando, pagando. Quando chega no momento que eles têm para poder ter dignidade, para viver bem, para conseguir fazer as coisas que ele gostaria mais tranquilo, vem nessa área e tira o dinheiro deles.
Infelizmente. Impressionante. Exatamente. Então, por isso que a gente faz esse trabalho, até para ajudar a pessoa, porque às vezes a pessoa nem tem o direito, desconhece. Mas se a pessoa está nessa lei já antiga, vai ter mudanças? Vai para todo mundo? É, porque o que acontece? Se eu já posso me aposentar pela lei antiga, pela lei de hoje, é uma situação, eu tenho um direito adquirido. Se eu preciso esperar, se a lei muda e eu não tenho ainda como me aposentar nessa lei, então eu entro na reforma, porque é uma expectativa de direito. Então eu já pego a reforma. Maravilhosa. E as situações que é possível, mais a revisão, vamos falar da revisão da aposentadoria. Quando que você consegue? Muitas vezes por erro, porque eles não colocam o tempo de contribuição correto. Os salários, às vezes você contribui pelo teto, eles consideram salário mínimo, é comum, tá? Vamos supor, agora com a nova lei, a gente tem o descarte. Então, você tem, vamos supor, 20 anos de tempo de contribuição, a pessoa tem 62 anos de idade, no caso de uma mulher, eu posso descartar, então ela tem 20 anos de contribuição. E ela, durante 5 anos, ela pagou pelo salário mínimo, o resto tudo no teto. Eu descarto esses 5 anos do salário mínimo e tiro esse tempo também. Agora eles pegam os 80% das maiores contribuições? 100%. Mudou a lei. Era 80%. Era 80%, tá vendo, gente, como eu tô falando que é difícil? Só advogado que entende? Era 80%. Era, agora é 100%. E aí? Aí, então, por isso eu descarto, inclusive, o tempo e a contribuição baixa, quem tem mais tempo, e aumenta muito a média. Acaba valendo muito a pena, mas às vezes o INSS descarta de forma errada ou não descarta. Então, você consegue aí um aumento significativo. Ou você transforma, a pessoa tinha uma deficiência quando ela pediu aposentadoria, só que ela não sabia que podia pedir, ela juntou até um laudo médico ou até não juntou. Você pede para transformar a aposentadoria dela. Você aumenta, tem um caso no escritório que vai R$2.000. É muita coisa por mês. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, todo mundo se prende a grandes teses, como a desaposentação, a revisão da vida toda, que a gente teve mais um julgamento numa ação que influi diretamente na revisão da vida toda. Então, ela já está, assim, na UTI, com aparelhos e com várias paradas cardíacas, ou seja, tivemos uma decisão política. Mas existem muitas revisões, não são até essas grandes revisões sabe, teses jurídicas, eu não gosto muito porque existe essa questão de julgamento político. Mas quando você mostra um erro ali na sua aposentadoria, você prova, né? Você prova contra fatos, não há argumentos. Você consegue mudar isso e aumentar o valor. Certo. Deixa eu fazer algumas perguntas básicas aqui, ó. É possível aumentar o valor da aposentadoria por meio de uma revisão? E como eu posso saber se eu tenho direito a uma revisão da minha aposentadoria? Sim, pode aumentar e basicamente é com cálculos, tá? Eu não consigo falar se aumenta ou não se eu não fizer cálculos. E a mesma coisa... É a somatória, né? Posso me aposentar quando? Somente com cálculo. É preciso... Qual a idade? Vamos lá, novamente, a gente sempre fala, mas é bom. Qual a idade que pode aposentar o homem e qual a idade que a mulher pode aposentar? Tá. A idade hoje é 62 mulher e 65 homem. Existem as regras de transição. Existe o pedágio de 50%, que não tem idade mínima. Existe o pedágio de 100%, que é 57 anos a mulher, 60 anos o homem. Existe a aposentadoria da pessoa com deficiência, que muda a idade. Mulher com 55 por idade, homem com 60. Então, assim, depende do caso, depende da regra. Nada E as mulheres e o trabalhador do campo? Também, ele com o trabalho, o duro do trabalhador do campo é provar. Porque a pessoa lá não tem uma foto, ela não tem um comprovante que ela exercia aquela atividade em regime de economia familiar, então fica muito difícil, você comprovar. Então, tem muita gente que exerceu esse trabalho, só que não tem provas, não tem nada do sindicato. Então, fica mais difícil. Fica muito difícil. Mas a idade é reduzida, né, para eles? Sim, mas se a pessoa exerceu só o trabalho, sim, reduz 5 anos. Agora, se a pessoa for fazer, vamos supor, uma aposentadoria híbrida, pode. Uma parte no campo, uma parte urbana, sim. Mas precisa provar. O trabalho rural, o complicado nele é provar. Só para a gente finalizar, se pedir a revisão e ela for aprovada, os valores retroativos passados, eles podem ser também pagos? Sim, dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos? Sim, e é bastante, Aí notícia boa, amiga. Exatamente. Não é? Sim. E com isso aí é uma notícia que vem ótima. Sim, a pessoa faz uma poupança aí.
Maravilhosa Tatiana Ragosta. Vamos lá, Instagram, vamos ver onde a gente encontra essa poderosa. Gente, eu aconselho mesmo, de verdade, hein? Se vai fazer a aposentadoria, se vai rever, pega um advogado. Fica tão mais fácil a nossa vida. Você vai perder tempo e não conseguir resolver quase nada, que é muito difícil. Tá aqui. Alguns vídeos. Olha só, tá poderosa na Rádio Vibe Mundial. Saí de lá agora, tava lá também. Uhum. Eu acho que o povo tem medo também, quando vai procurar um advogado, de ser muito caro, não conseguir pagar. É. Tudo dá jeito para conversar, Sim, né? tudo. Tudo a gente conversa, porque a gente trabalha com muitas pessoas que têm uma condição aí difícil. Então, a gente conversa. Sim, isso é tranquilo. Mulheres dá sempre um jeito. Exatamente. Amiga, obrigada, viu? Muito obrigada. A honra ter você, viu? Eu que agradeço. Esclarecemos muito, hein, gente?